Você pode glorificar ao nome do Senhor nessa noite? Amém? Irmãos, nesse momento eu não falo mais como personagem, mas eu gostaria de compartilhar uma breve palavra da parte de Deus para o seu coração. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em apenas um versículo, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Nós vamos ler apenas a parte A do versículo. Diz assim: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Você pode repetir comigo? Vamos lá? E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Irmãos, livro de Gênesis, capítulo 1, mostra para nós o relato da criação. E o escritor de Gênesis, capítulo 1, escreveu de uma forma muito bonita, muito poética, a respeito da forma como Deus criou os céus e a terra. E se você ler com atenção Gênesis 1, você vai ver que tem um refrão que aparece em todo o capítulo 1. No primeiro dia Deus criou a luz, separou a luz das trevas, e é dito que viu Deus que ficou bom. No segundo dia Deus separou as águas que estavam sob o firmamento das que estavam debaixo do firmamento, e viu Deus que era bom. No terceiro dia, de igual maneira, viu Deus que era bom. E assim foi. Esse é um refrão que aparece em Gênesis capítulo 1. Viu Deus que era bom. E quando chegou no sexto dia, no término da criação, o refrão final aparece no versículo que nós lemos. Viu Deus tudo o que havia feito, e eis que tudo tinha ficado muito bom. Para mostrar para nós, irmãos, que tudo o que Deus fez é bom. O apóstolo Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Quando Deus criou as coisas, tudo Deus criou e ficou bom. Mas se você olhar para o mundo hoje, você vai ver que o mundo hoje não é tão bom assim. Existem coisas boas sim, mas existe muita maldade, existe muito ódio, existem tantas coisas ruins, que inclusive atingiram o próprio Salvador, que foi morto na cruz. E quando é que as coisas deixaram de ficar boas? Em Gênesis capítulo 3, quando o pecado entrou na história humana. O que Deus fez é bom, e o pecado não foi Deus quem fez. Mas Deus queria ter um relacionamento real, um relacionamento perfeito com o ser humano, e queria que o ser humano o servisse com liberdade, e por isso deu direito para que o ser humano pudesse escolher servi-lo ou não servi-lo. E o ser humano escolheu o caminho de não servir a Deus. E por conta dessa escolha, as coisas deixaram de ficar boas. Gênesis 1:31 deixou de ser recitado. E sabe qual é o projeto de Deus? Fazer que Gênesis 1:31 volte a ser cantado por toda a criação. O projeto de restauração de Deus é que um dia toda a criação reunida possa olhar para tudo e dizer: ficou tudo bom de novo, tudo foi restaurado, tudo voltou a ser como era em Gênesis 1:31. E sabe como Deus fez isso? Enviando o seu Filho ao mundo. Sabe quando Gênesis 1:31 foi repetido? Lá na cruz do Calvário, quando Jesus morreu e depois quando Ele ressuscitou. Lá Jesus abriu o caminho para que Gênesis 1:31 voltasse a ser recitado. Lá Ele abriu as portas
para que tudo voltasse a ficar bom, para que tudo fosse restaurado. E se você olhar para as Escrituras, você vai ver que as Escrituras têm muitos exemplos de restauração, e a gente viu alguns aqui na peça. Deus restaurou a nação de Israel por várias vezes. Como o apóstolo Paulo disse aqui na peça, Deus não deixa o pavio que fumega se apagar. Deus sempre tem um plano de restauração. E um dos exemplos desse plano de restauração é o próprio apóstolo Paulo. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 12, Paulo ele faz uma reflexão a respeito da sua conversão. Se for possível colocar no telão, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 12, Paulo diz: dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. Mas a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. E esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Paulo, ele se julgava o pior dos pecadores. Hoje cedo nós conversávamos com o pastor Edson hoje de manhã sobre isso. Imagina como era a consciência de Paulo, lembrando do que ele havia feito antes de se converter. Imagina, ele deu testemunho de aprovação dele para a morte de Estevão. Imagina que ele dava o seu aval quando algum crente era condenado à morte, quando algum crente era preso. Imagina que isso ficava lá na cabeça dele. Ele sabia que tinha sido perdoado por Cristo, mas ele se lembrava. E nesse versículo ele diz: eu tenho a convicção de que eu sou o maior dos pecadores, porque eu usava a palavra de Deus para perseguir o próprio povo de Deus. Eu interpretava a palavra de Deus de forma errada e queria usá-la ela para matar as pessoas, para prender as pessoas. Eu sou o pior dos pecadores, dizia Paulo. Mas aí Paulo dizia: eu não merecia estar aqui. E eu pergunto para vocês, vocês acham que Paulo merecia ser apóstolo? Quando a igreja começou lá em Atos 1, o apóstolo Pedro reuniu os apóstolos e disse: vamos escolher um para ocupar o lugar de Judas, alguém que caminhou conosco os 3 anos. E lá na frente apareceu Paulo, que não caminhou com Jesus, não conheceu Jesus. Se tinha alguém que era para ser apóstolo, esse alguém não era Paulo. Paulo não merecia, Paulo não tinha currículo para isso. Paulo era a pessoa menos imaginada para ser o apóstolo, e menos provável para escrever quase metade do Novo Testamento. E aí Paulo diz: mas foi por isso que Jesus me escolheu, não porque eu era bom, não porque eu tinha nada para oferecer. E olha o raciocínio de Paulo: Deus escolheu o pior, para mostrar que se ele pode fazer isso com o pior, imagina com as outras pessoas. Deus escolheu o pior dos pecadores para fazer dele apóstolo, para dizer que não existe situação que não possa ser restaurada por Deus. E a última coisa, irmãos, essa foi a restauração que Deus operou na vida de Paulo. E lá na cruz, foi a restauração que Deus trouxe para toda a humanidade. Existe um escritor chamado Tim Keller, que ele tem uma comparação que eu acho maravilhosa. Por que Cristo precisou morrer? Jesus, ele não poderia simplesmente ter perdoado e esquecido. E aí ele diz o seguinte: se eu tenho um carro e empresto para você, e você destrói o meu carro, bate meu carro, destrói meu carro, eu posso até perdoar, mas tem um prejuízo, o carro está lá destruído. Ou você paga o prejuízo, ou eu pago o prejuízo, mas alguém tem que pagar o prejuízo. Sabe o que Jesus fez na cruz do Calvário? Não foi ele que destruiu o mundo, mas ele decidiu assumir o prejuízo.
lá na cruz, ele assumiu todo o prejuízo que nós causamos. E esta é a mensagem de restauração. E aí você pergunta, mas por que homens como Paulo tiveram que ficar presos? Por que a igreja sofre? Se lá na cruz a vitória foi alcançada. O reino de Deus, irmãos, ele é dividido em dois momentos: o agora e o ainda não. Lá na cruz tudo foi restaurado. Lá na cruz todos os pecados foram perdoados. Lá a restauração foi decretada. E agora essa obra de restauração está sendo pregada. E lá no futuro todo o universo vai ser restaurado. Nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Lá Gênesis 1:31 vai ser recitado de novo. Tudo vai ficar bom de novo. A restauração já começou e ela está em curso, ela está sendo aplicada. E sabe quem é que Deus escolheu para pregar essa mensagem de restauração? Começou lá com o apóstolo Paulo, começou lá com a igreja primitiva, começou lá com as pessoas para as quais Paulo pregou, para as quais Pedro pregou, para as quais os apóstolos pregaram. E de lá para cá, Deus está levantando pessoas para pregarem a mensagem da restauração. A restauração já foi assinada, já foi decretada na cruz do Calvário. Ela vai acontecer plenamente lá no futuro. E entre uma coisa e outra está a igreja, que é o povo escolhido por Deus para pregar a mensagem da restauração. Portanto, meu irmão, você, eu, todos nós aqui, fazemos parte do plano de restauração de Deus. Porque Ele nos escolheu para dizer que Jesus está vivo e que há esperança para o mundo. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.